Vamos lá. Eu não tenho acompanhado, tá? De fato, o Big Brother faz tempo, assim, na verdade, que eu tenho assistido, que eu não assisto TV, acho que deve ter mais de uns 3 anos, desde que eu saí, antes de eu sair da casa dos meus pais, eu já não assistia mais TV. Mas, fato é que Big Brother é o que todo mundo está falando agora. E eu acho legal a gente usar como pano de fundo, lembrando aqui que é o que eu vou falar ou deixar de falar sobre essa era do vitimismo que eu falei, né? Vitimismo emocional. Não tem nada a ver com fulano, ciclano, se eu gosto de fulano. Eu não conheço a grande maioria a fundo, né? Dos atores e atrizes que estão lá dentro. Então, o que eu vou falar é baseado em análise psicológica, tá? Então, não é uma análise assim, não sou. Eu não tenho formação em psicologia, lembrando isso, tá? Eu sou formada em coaching e estudo muito sobre estudo da mente. Estou aí nessa caminhada já tem quase 10 anos. E é o que eu gosto de fazer. Principalmente depois que eu conhecia a psicanálise, estudo né, essa questão do Freud, principalmente sobre o inconsciente. Então é isso, eu quero falar sobre essa questão da prática que eu tenho né, de mais de 4.000 horas de atendimento, e sobre o que está acontecendo ali dentro. E aí, se não levar como verdade absoluta, pode buscar a informação que eu acho isso bastante interessante. Mas vamos lá. E não tem como, né? Por mais que a gente não assista Big Brother, assim, a gente acaba sabendo o que está acontecendo, principalmente essa repercussão que teve do Fiuk, né? E ontem eu acabei não vendo, que eu fiquei sabendo que isso é uma outra polêmica, enfim, Big Brother vai ser polêmica todos os dias. Mas eu queria falar o quê? Contexto geral. O que está acontecendo? O que essa era de vitimismo que a gente está vivendo e que ali só demonstra o que de fato já está acontecendo e ele evidenciou, né? Principalmente nesse último Big Brother que eu estou falando. Bom, vamos lá. Reitero falar, eu só estou usando a mídia para repercutir nessa repercussão que está tendo, para usar como pano de fundo para que vocês entendam o que está acontecendo ali dentro. Não sei se vocês sabem ou não, eu acho que é interessante essa questão de saber de onde veio o Big Brother, né? Inclusive, eu estava até com o livro dele aqui, não estou não. De George Orwell, ele fez... Big Brother teve origem em 1900, desse livro, né? George Orwell, nossa, Orwell. George, ele escreveu o livro 1984. Na verdade, ele escreveu em 1948, mas o livro dele, ele fez um trocadilho e colocou 1984, que se deu na origem desse livro, que, na verdade, o Big Brother ele começou na Holanda. Eu até coloquei aqui em Endemol, na Holanda, baseado nesse livro, e ele fez um trocadilho, né? Então, ele falava do grande irmão, que é uma paráfrase da sociedade, que era uma sociedade que vivia vigiada, ficava vigiada o tempo todo. Porém, né, teve Big Brother ele teve em outros países, porém, países do primeiro mundo já deixaram de replicar isso, e nós estamos falando do Brasil, né, que a gente vive em um país de terceiro mundo. Então, o fato é que falou em Big Brother, todo mundo que está lá, porque quer ter seu minuto de fama, a gente consegue ver isso, né, as pessoas querem estar lá para conseguir algum benefício, obviamente, para ter seu minuto de fama. E com tudo isso, como tudo, a minha exposição aqui, a exposição das pessoas, quando colocam, né, fazem tipo de vídeo que eu estou fazendo, as pessoas vão para um Big Brother, onde é a casa mais vigiada do Brasil, ela vai ter o ônus disso, é inevitável, né? Então, as pessoas entraram nessa edição, tá? Lembrando que eu estou falando dessa edição, elas entraram ali no Big Brother, e em especial nessa questão do Fiuk, que é o que eu mais vou falar aqui, para não ter o ônus, né? Então quer que seja tudo fofinho, bonitinho, porque aquele negócio, quando a gente está aqui no Instagram, nas redes sociais, a gente consegue colocar aquilo que a gente quer, né? Então, se eu venho aqui e falo em verdades, você só vai saber buscando, quiçá, ou me conhecendo. Depois, fato é que você não consegue saber se o que eu estou te falando é verdade ou não. Ou se eu demonstro ser muito boazinha, se realmente eu sou. Mas ali a gente fala da casa mais vigiada do Brasil, onde você vai vendo comportamentos das pessoas. Inclusive, e falo de comportamento, eu falo num vídeo do Vitor Santos, que é do Metaforando, que ele fala sobre linguagem corporal, que eu acho interessante que a gente consegue fazer essa leitura nas pessoas, né? Através da linguagem corporal, sobre as 6 microexpressões faciais, para saber se as pessoas estão de fato mentindo ou não. Ai, Paula, mas e se a pessoa toma cuidado? Não, isso é algo que vem do inconsciente, ela não consegue saber se é verdade, se ela consegue passar essa imagem para você, se eu estou falando a verdade ou não. A microexpressão facial, ela te entrega de alguma forma ou outra, e foi o que aconteceu naquele caso ali do Fiuk, enfim, no caso da Duda respondendo do Borel, que eu acabei acompanhando, não a questão da polêmica em si,
mas sobre eu gosto muito, né, estudo sobre a linguagem corporal, então eu fui ver sobre essas microexpressões faciais e quanto isso, a grande maioria não sabe, mas as pessoas que estudam a respeito conseguem ter essa percepção. E aí, o otimismo emocional que a gente está vivendo, né, que a nossa sociedade está vivendo, o como a gente pode se proteger disso. E como que eu sei disso, Paulo? Então vamos lá. Você vai conhecer alguém a fundo, né? Falando um pouco mais da base ali do Big Brother, você vai conhecer alguém a fundo quando você viaja com ela. Isso, por exemplo, já aconteceu comigo, né? De você viajar com alguém e você achar que você conhecia uma pessoa e aí você vê que você não conhecia nada e você acaba se afastando da pessoa porque você percebe que não tem congruência com o que ela fala e com o que ela faz e principalmente com quem ela é. E ali eles estão todos em uma viagem, conhecendo, né? Cada um com a sua, foi criado de uma maneira, cada um tem a sua percepção de mundo, criado a sua personalidade, e ali vive naquele impasse, como que eu posso dizer, nas suas, é, às vezes eu tolero uma coisa mais X, a outra tolera mais, uma que eu dei uma olhada, assim, uma analisada, é a Carol Dias, né, o nome dela, eu acho, Carla Dias. A Carla eu achei uma pessoa bem, assim, né, tá demonstrando isso, a gente tem ainda bastante período na frente, mas é uma pessoa, eu acho que ela teve linfoma ou câncer, eu não sei, mas eu achei ela uma pessoa, assim, que me parece ser verdadeira, principalmente analisando o fato da linguagem corporal, quando ela fala alguma coisa, condiz bastante com o que ela é. Muito cedo para falar alguma coisa ainda, mas olhando o contexto geral, é uma pessoa que eu tive uma afeição de autenticidade maior, digamos assim, tá? Bom, e aqui, o negócio é o seguinte, quando você está em contato com alguém, lembra que eu já falei sobre o neurônio espelho? Quando eu me afeiçoo com alguém, é porque eu me conecto com ela de alguma maneira. Então, se você parar para falar assim, mas eu me afeiçoei com o personagem X, né, com o personagem que eu falo, o ator ou atriz lá dentro, porque eles estão tentando passar a ser um personagem, afinal de contas, estão todos ali buscando o carisma das pessoas, tanto meu, quanto seu, quanto de todo mundo, aqui e lá dentro. Então, grande maioria das partes, eles tentam ser personagens, só não conseguem porque eles estão 24 horas sendo vigiados. Mas quando você se conecta com algum personagem, com alguma pessoa, mesmo para relacionamento, mesmo quando você está conhecendo ou você sente algum tipo de atração, é porque você se conectou de alguma maneira com ela, ou seja, neurônio espelho. Ou eu me conectei com ela por ela ser parecida comigo, e aí tem uma psicóloga, eu não estou com o livro dela aqui agora, que ela fala justamente sobre isso. Ela fala assim, mas, nossa, Paulo, eu me conectei com um cara que tem perfis de psicopatia. Então a gente precisa dar uma analisada se eu também não levo. Mas então eu sou psicopata? Não, mas são características que talvez você precisa ser modificado em você, ou sim, você possui características semelhantes. Então é sempre legal estar dando essa avaliada. Na final de contas, nós atraímos pessoas que são parecidas conosco, é bom sempre analisar isso. E isso que eu tô querendo dizer, com personagens. Me conectei com o personagem lá dentro X, ou com fulano ou ciclano. É porque você teve alguma semelhança ou conectou com alguma dor, e aí você consegue olhar pelos olhos dele, entendeu? Bom, e aí eu falo aqui. Eu quero que você entenda que no grupo familiar, a função materna faz com que cada pessoa seja preparada para a vida. Eu vou contextualizar isso. Acreditamos piamente que a criança é uma vítima passiva, né? Mas elas vão assumindo papel na família conforme cresce. Tem até um livro que eu já indiquei aqui para vocês que chama Carinho e Firmeza com os Filhos e Quem Ama Educa. Então, já deixo essas duas indicações aqui, porque eu acho bastante interessante, principalmente nessa era. Porque tudo que nós estamos hoje, que eu vou falar sobre a respeito do Fiuk, os seres humanos que nós nos tornamos, tem total a ver com a criação que nós tivemos enquanto criança, né? Na primeira e segunda infância, a construção e a constituição da nossa personalidade, como os nossos pais lidaram com isso, qual que é a nossa percepção de mundo, e hoje nós somos esses adultos. Então, por que a gente fala que é uma sociedade vitimista, né? Que a gente está criando a grande maioria. Quando eu falo assim, não estou contextualizando, não estou falando que todo mundo 100% mas a grande maioria sim, né? Está se tornando pessoas frágeis, adultos frágeis ou jovens adultos, né? Que eu vou falar um pouco dessa questão de idade. Então, analisar por esse contexto e ver na onde foi que teve alguma coisa assim que talvez não me agradasse na infância, isso fala muito hoje da sua vida adulta, fala muito do passado. Por isso que eu bato em cima dessa questão de segurança, da autoconfiança, da sua fragilidade, porque tudo que nossos pais nos proporcionaram, ou aqueles que nos criaram,
fez que nós criássemos essa percepção de mundo, né? Não nos tornamos pessoas desafiadoras, achamos que as coisas têm que ser entregues nas nossas mãos. E eu sei que a grande maioria das pessoas que acabam sendo esse perfil de pessoa, elas não aceitam, não conseguem enxergar, acham que está tudo bem. E aí, o que eu acho interessante, principalmente na análise, né, quando a gente busca uma terapia ou quando busca esse autoconhecimento insano, é que você percebe que o culpado não é os outros, né? Mesmo assim, mas quem criou foi os meus pais. Eles não são culpados, eles são responsáveis. Mas o que você faz com você hoje, sim, aí é uma culpa sua, é uma responsabilidade sua, tá? As pessoas vão lá, né, no Big Brother para se expor, mas não querem sofrer dolo nenhum. Na verdade, nós somos condicionados a isso, né? Quando a gente faz algo ou quando a gente quer muito alguma coisa, a gente não busca olhar o ponto negativo. Normalmente a gente usa muito, costuma muito olhar o ponto positivo, né? Assim como eu falo, tem muitas mães que ainda não foram mães ou que já são mães que elas fantasiam a maternidade, né? Ou romantizam a maternidade. E aí se frustram quando são mães porque costumam apenas olhar o lado positivo de ser mãe, né? Aí esquece de olhar que mãe fica acordada a noite inteira, que o papel da materno é mais de responsabilidade que o paterno. E aí começa aquela... Por que eu não pensei antes? Por que eu não vi antes? Na verdade, as pessoas não param para olhar o lado negativo antes. E aí acaba criando uma certa frustração, né? Por um aumento, né, antes do acontecido de expectativa. Então é bem bom, assim, toda vez que a gente for olhar algo antes, tá, eu vou fazer um vídeo e pode ser que eu seja criticada nesse vídeo, tá tudo bem. Se eu sei que eu vou fazer um vídeo e pode ser que eu seja criticada, ou se eu vou fazer um trabalho e pode ser que eu seja criticada, eu tenho que estar preparado para essa crítica. E lembrando que a crítica, às vezes, não é sobre você, é sobre o que você faz, e da maioria das vezes não é sobre você, é sobre o outro. Então, quando eu critico o outro, eu estou falando de mim, eu não estou falando do outro. Então, quando eu falo, mas eu não acho que o trabalho dele ficou bom, não, eu achei que estava... Nossa, aí às vezes eu falo da minha incompetência e eu coloco essa crítica, né, essa autocrítica minha no trabalho do outro. Então, é muito válido a gente sempre lembrar isso, né? Então, eu coloquei aqui. As pessoas vão lá exatamente para se expor, mas não querem sofrer dolo nenhum. Querem estar lá, continuando fofos, lindos, maravilhosos, como eles estavam no Instagram. Só que acontece, no Instagram eu consigo me expor da forma que eu quero, né? 5% daquilo que eu vivo, das coisas lindas, maravilhosas, e é por isso que eu acho legal trazer tanto para a realidade, sobre a questão do que eu já sofri. Eu fiz esses textos nesses últimos 30 dias falando um pouco sobre a minha rotina de vida, como que o lado ruim que eu já passei, mas lembrando que eu sempre tento olhar para um lado que essa fala ainda, eu peguei, né, e vi uma vez a Lara falando, Lara Nesteru, que eu achei super interessante, que era uma coisa que eu já nunca tive costume de fazer, que é expor a minha vida quando eu tô muito mal, nunca fazia isso. E ela falou uma coisa que fez muito sentido, que é não sangrar em tanque de tubarões, né? Não se fala, não se mostra, não se posta quando você tá muito fragilizada, muito sentimentalizada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque se você já está sentimental, se já está frágil, alguém chega e faz alguma coisa, a tendência de você sofrer o dano é muito maior. Então, a gente tem que sempre tentar olhar para o lado da racionalidade nesses fatos para que a gente não sofra mais, né? Deixa eu só puxar um pouco aqui. Para a gente não sofra mais e que seja prejudicial a nós mesmos. Então, lembrando que a gente está sempre sujeito a crítica ou a elogios também, mas a gente sempre, se você tiver 50 elogios e uma crítica, a gente sempre vai acabar dando mais atenção para a crítica do que para o elogio, porque está condicionado a nós, seres humanos. Então, não é com você, não é comigo, é com todo mundo. E aí vai daquilo, eu absorvo, ou eu olho para aquilo e falo, ela não falou de mim, ela falou do outro. É muito difícil quando você atinge o grau de maturidade, você consegue entender mais isso, que é o que eu até vou falar um pouquinho aqui agora. Bom, eu coloquei aqui que surgiu a polêmica, que eu fui até dar uma bugada nisso para dar uma olhada, da mãe do Fiuk, né? Porque o pessoal falou, a mãe do Fiuk é a Glória Pires. Ela falou que não, fez até uma música, e a mãe dele fez uma música revidando. Mas o fato é que fui dar uma olhada na questão de que ela tá tentando, de todas as maneiras, proteger o filho, falar do filho que não é isso, que não é aquilo. E aí o Fiuk deve ter uns 30 ou 31 anos. O que isso quer dizer? Uma mãe que é muito pesado falar que errou nessa educação, mas ela tem culpa, e culpa não, ela tem responsabilidade no que ele é hoje, porque um menino que tem 30, né, que é um jovem, que a gente fala que hoje é fase jovem adulto,
a gente pode chamar alguém de adulto, isso na psicologia, que 40 anos, acima dos 40 anos, ele é adulto. Jovem adulto está dos 25 aos 40 agora, né? 39, 40 anos. Então, ele é um jovem adulto que tem 30 anos e que não sabe. A mãe não quer deixar se proteger sozinho, não quer deixar que o filho lide com as consequências. Então, aqui eu coloco aqui, né? Ele está protegendo o filho de 31 anos, que ele está se expondo e que ele tem que saber que pode cair coisas boas e coisas ruins, que ele deve estar preparado para enfrentar a vida. E ao declarar, e aí teve uma polêmica que ele declarou que ele tem o déficit de atenção, né? Que é o TDAH. E isso não invalida, mas fulano, tadinho, tem TDAH. As pessoas acham que só porque tem um tipo de transtorno, isso invalida o que ele é. Não, não invalida a inteligência, não invalida, tanto é que eu até coloquei aqui para falar. A Sabrina Sato tem, Jim Carrey tem, Tom Cruise, Will Smith. Então isso não invalida o sucesso, o que ele pode ser, o que ele deixa de ser. E aí pegaram também nessa questão, não, mas fulano tem TDAH, não, tem que levar isso em conta. Não é algo que levaria em conta ou em consideração o fato dele ter feito o que ele fez, né? Essa exposição e recebido a crítica que recebeu, porque realmente ele saiu em várias manchetes, estudos, e aí mostra o quão fragilizado ele é e ele tem pena dele mesmo. Então, isso é uma frase que eu ouvi essa semana, ou semana passada, se eu não me engano, que também fez muito sentido, que pessoas de sucesso, elas não sentem pena delas mesmas, elas não se sentem fragilizadas, elas não se sentem vitimistas. Então, o ponto inicial é esse. Eu não preciso ficar o tempo todo com dó de mim. Tô muito cansada. Nossa, mas eu vou para lá, para cá, eu preciso trabalhar. Eu acho que eu trabalho demais. Não, as pessoas de sucesso, elas não têm isso. Elas não têm esse perfil vitimistas. E aí, o choro dele foi um choro de total pena, de dó dele mesmo. Porque aí eu acho que ele falou aquilo que ele falou e aí ele pensou, puta, que merda que eu fiz, né? Talvez o que o Vitor Santos fez uma análise, né, comportamental das microexpressões faciais dele, e ele fala bastante sobre que possivelmente não dá para fazer uma análise muito concreta a respeito, mas olhando a microexpressão, que possivelmente ele poderia ingerir algum tipo de bebida alcoólica, alguma substância química, e que pode ser que tenha levado ele a tomar também esse tipo de atitude, o que não invalida o que ele tenha dito, tá? E aí eu até coloquei aqui, ó, isso é uma construção da nossa personalidade. E construção é isso, é construído dentro de casa. Quais que são as nossas construções? Do 0 aos 6 anos, na nossa primeira infância, dos 6 aos 12 anos, que é os contatos que nós temos com nossos pais. Isso começa a nossa construção. Paula, então tá, minha construção de personalidade vai até os 12 anos, depois fechou. Não, a sua construção, ela é eterna. Quem fala bastante isso também é no Kofi ou Olavo de Carvalho, ele fala sobre essa construção da personalidade, que a gente pode ir mudando. A gente tem vários tipos de personalidades que podem ser adquiridas conforme o tempo, mas a gente tem uma base estrutural, onde nós firmamos isso na nossa primeira e nossa segunda infância. Isso vai ditar nós, os seres humanos adultos que nós vamos ser. Quais são as possíveis maneiras de relacionamento com as pessoas, como que foi essa convivência familiar. Então, toda a minha construção, a minha, a sua, veio da nossa base, do nosso seio familiar, na nossa construção da personalidade. Eu indico aqui que eu falei sobre o Vitor Santos, do Metaforando, que ele fez uma análise de linguagem corporal, né, que eu basicamente confio muito, sempre estou lá assistindo, e que não vou entrar em detalhes sobre se ele fato de mentir ou não, porque tem muito adiante ainda, né, porque o que ele falou, ele vai precisar segurar agora, e é isso que eu falo aqui sempre, o que a gente fala precisa segurar. Óbvio que o fato da gente errar em algumas coisas não deixa de ser autêntico, não deixa de a gente ser um ser humano, o fato de eu falar algo um erro que eu cometi, não invalida quem eu sou, os meus princípios, os meus valores, desde que a gente tenha essa humildade de falar, olha, eu errei, X, Y, Z. As pessoas caem matando em cima das pessoas que têm algum erro, né, comete algum tipo de erro, como se a gente não tivesse nenhum erro. Não, eu não acredito que seja isso. Lembrando, eu não tenho nada contra Facebook, não tenho, eu estou falando de um estudo de personalidade que né, a grande maioria das pessoas fizeram na área, e eu falei, bom, vou falar aqui também, resolvi falar, para que vocês entendessem e trouxesse isso como exemplo para que nós podemos se proteger, né?